Abre a Bíblia em Lucas capítulo 7. Esse tempo Deus tem me dado, eu acho bonito, porque cada tempo Deus te dá uma realidade diferente dentro de uma Bíblia que eu já tenho lido já desde 1980. E aí Deus vai me dando uma visão nova, uma realidade nova, e eu começo a reenxergar dentro da própria Bíblia coisas a partir desta nova experiência. Procure olhar Lucas capítulo 7, eu vou ler só o versículo 9. E você vai morrer de inveja do centurião quando eu ler o versículo 9. Lucas 7, 9 diz assim: ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ouvindo essas coisas, Jesus ficou admirado com aquele homem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite. Obrigado a Deus pelos teus filhos que saíram de casa. Filhos, ó Deus, que estão preocupados com a saúde do pai e da mãe. Pais, ó Deus, que estão preocupados com o destino dos filhos. Empresários e funcionários preocupados, ó Deus, com suas empresas. E, ó Deus, parentes e amigos preocupados com aqueles que estão doentes. Ó Deus, que noite maravilhosa quando podemos nos encontrar na casa do Senhor e lançar sobre o Senhor todo o nosso fardo, todo o peso que está no nosso ombro, peso de preocupação. E, ó Deus, saber, ó Deus, que o Senhor alivia o peso de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, nesta hora, por esta oportunidade de ler a palavra do Senhor na tua casa. Obrigado por teus filhos que, em meio à chuva, o tempo frio, vieram, ó Deus, e atravessaram, ó Deus, a cortina do desafio e se encontram, ó Deus, na presença do Senhor. Venha, ó Deus, abençoá-los, cobri-los, ó Deus, com bênçãos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós temos uma realidade, a gente começou. Eu digo que isto é embrionário porque a minha expectativa é que a igreja venha e a gente tenha sempre mais uma sala, mais uma, né? A irmã Kátia hoje disse assim, Kátia Silveira, não sei se ela está aqui, e ela disse, está ali, ela disse: pastor, pais orando pelos filhos, está enchendo, o que a gente vai fazer? Eu disse: a gente vai dividir Déboras e homens de coragem. Nós vamos ter as Déboras orando pelos filhos, as mulheres orando pelos filhos e os homens orando pelos filhos. E nós esperamos que tenhamos salas, cada vez mais salas e mais pessoas orando cada vez mais. Mas patrão ora pelo empregado. Esse texto de Lucas capítulo 7 conta a história de um centurião. Ele tem uma pessoa que está enferma. Se você ler todo o capítulo, pelo menos os primeiros versículos do capítulo, você vai perceber que diz que ele amava muito ele tinha uma estima muito grande por esse empregado. E esse empregado, ele está doente, e então ele manda buscar Jesus, ele pede a Jesus que Jesus possa curar o seu empregado. Ou seja, um patrão pedindo a Jesus para curar o seu empregado. Então o patrão ora pelo empregado também. Não é só pai que ora pelo filho, não é só filho que ora pelo pai, não é só parentes e amigos que oram pelos enfermos, mas também patrão ora pelos seus empregados. Quantos de nós são chefes do departamento onde estão, são professores, são diretores de colégios, são professores universitários? Nós temos que aprender a orar também pelos nossos empregados.
orar por aqueles que estão ao nosso redor, nos ajudando o tempo todo. Temos que aprender a fazer culto com eles. Temos que aprender a pedir a Jesus para abençoar a saúde, a vida, a família, os filhos deles. Não somente quando reunirmos, pensarmos, Senhor Jesus, poderia dizer o centurião, Senhor, manda chamar Jesus, porque eu sou capitão de uma guarda de 100 homens do Império Romano, e eu preciso que Jesus me dê sabedoria, eu preciso que Ele me dê estratégia militar, eu preciso que Ele me dê capacidade para combate. Não, eu quero que Ele venha curar um servo meu, um empregado meu. O patrão ora pelo empregado. Você que dirige algum segmento, você que lidera um grupo, aprenda a orar pelo grupo que você está dirigindo. Aprenda a pedir a Deus para abençoar. Você tem um vendedor que trabalha para você, ore ao Senhor todos os dias por ele, peça que Deus possa abençoar a vida dele. Você tem alguém que está ao seu redor, te dando suporte, pastor, mas ele recebe salário, e daí? Não estou falando do trabalho, estou falando da pessoa que trabalha. Ele manda buscar Jesus, ele fala assim, vai lá, pede para ele vir até aqui, para ele fazer alguma coisa, curar. E Jesus diz, está em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde provavelmente os pais de Jesus moravam. E aí ele está indo provavelmente ali ao redor da sua família, da sua parentela, e alguém diz, eu quero que ore pelo que o Senhor cure o meu empregado. E Jesus está preocupado, diz, poderia dizer, não, agora não, eu estou aqui na cidade, no aldeamento dos meus pais, eu quero visitar minha família, provavelmente José já havia morrido, mas eu quero visitar minha família. Jesus disse, onde é que é? Se é logo aí adiante, vamos lá. E quando o dono da casa, o capitão da guarda, o centurião, ele descobre que Jesus vem na direção de sua casa, ele manda outra pessoa e diga a ele que eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Quase sempre nós nos comportamos ao contrário. Jesus, eu queria pedir que o Senhor pudesse ajudar, é a parábola do publicano e do fariseu, porque eu jejuo, eu oro. Quantas vezes eu já ouvi isso, pastor, porque logo eu sirvo ao Senhor, eu canto no coro, eu sou dizimista, eu participo da evangelização, pastor, porque eu? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Eu sou bom, muito bom. O centurião diz, não, diga a ele que não venha, eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Aí vem o versículo 9, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado com aquele homem. Eu não sei se algum anjo já escreveu acerca de mim, da minha vida, da sua vida, dizendo assim, e quando o Celso fez isso, Jesus ficou admirado com o que o Celso fez, ficou admirado com o que o Gil fez, com o que a Paulinha fez. Jesus ficou admirado. E Jesus então diz, nem mesmo em Israel. Israel era o reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos do norte formavam Israel e o sul formavam o reino de Judá. Jesus diz, mas nem mesmo Israel, no reino de Israel, eu consegui encontrar alguém com tamanha fé. De vez em quando alguém fala, pastor, como é que está a igreja? Eu falo, está todo mundo bem. Mas eu não sei se está todo mundo bem. Como é que está a cidade depois da chuva? Eu digo, a gente está todo mundo se esforçando. Tem um monte de gente que não está fazendo nada, mas a gente pensa assim, todo mundo, porque eu também não sei da vida de todo mundo. Mas Jesus sabia. Jesus dá assim faz um checklist, Jesus faz um exame rápido em todo Israel e ele diz, não há ninguém com a fé
que esse homem tem. Ninguém. Por 3 vezes Jesus usa essa expressão no Novo Testamento. Nunca encontrei em Israel alguém com uma fé que demonstrasse a fé dessa maneira. Nunca encontrei alguém que se comportasse desta maneira. Mas por quê? Porque ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa? Não, não era por causa disto. Jesus diz: diga a ele que de lá mesmo, lá onde ele está, basta ele dar uma palavra, me permitam aqui florear, basta ele levantar a mão lá de onde ele está, lá centenas, milhares de metros, quilômetros, basta que ele levante a mão e ele diga alguma coisa, alguma palavra, e o meu servo vai ser curado aqui em casa. Jesus disse: eu nunca vi ninguém assim. As pessoas querem ser tocadas, as pessoas querem aproximação, querem materialização daquilo que elas estão pedindo. Nós também somos assim. Ele disse: não, ele não precisa vir aqui, eu não preciso conversar aqui com ele não precisa entrar na minha casa, a gente não precisa fazer um culto, a gente não precisa cantar um hino, e basta que lá onde ele está, se ele levantar a mão e disser uma palavra, o meu servo será curado. Patrão ora pelo empregado, patrão busca e Deus responde a oração, mas se você olhar a qualificação ainda nesse texto deste homem, diz assim: enviou alguém e eles disseram, versículo 4, e aproximando-se Jesus, pediram com insistência, dizendo: Jesus, ele merece a sua ajuda, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Ele era romano, mas ele era amigo do povo, ou seja, ele comandava, mas ele era amigo de todo mundo, e o mensageiro disse: ele merece que o Senhor possa responder. A visão do mensageiro, olhando para o centurião, disse: Jesus, ele merece. A visão do centurião, olhando para si mesmo, diz: eu não mereço. O segredo da oração não é o que falam de você para Jesus, mas é como você se dirige a Jesus a respeito do seu pedido de você mesmo. Ele olha para ele mesmo e diz: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Muito parece com a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu disse: Senhor, graças te dou. 2 homens subiram para orar e um deles disse: Senhor, graças te dou porque não sou como esse pobre coitado. Eu jejuo toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, e eu não sou como ele. E aí Jesus disse: e aí o publicano resolveu orar. Nem ousava sequer levantar os olhos aos céus e dizia: tem misericórdia, tem compaixão de mim, pobre pecador. Aí Jesus disse: qual dos dois saiu do local de oração justificado? Eu vos digo, disse Jesus, o segundo. Eu vos digo o segundo. Esse homem recebeu a bênção por seu empregado, não porque as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era bom, mas porque ele olhava para ele mesmo e sabia que ele poderia melhorar. O segredo de quem lida com Jesus é sempre achar que pode melhorar.